Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, amados? Nós estamos tentando crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus concernente a estes valores que Jesus chama de tesouro. Jesus ele vai falar aqui no Sermão da Montanha acerca da dinâmica do reino. Como que o reino de Deus funciona. E todo um reino, nós sabemos que para ser um reino, ele precisa de ter um rei, ele precisa de ter um governo, ele precisa de ter um sistema de governo. Então, o Sermão da Montanha é o sistema de governo do reino de Deus. E Jesus está falando agora a respeito de tesouros, ou seja, de valores. E ele está dizendo o seguinte: aqueles que querem fazer parte e usufruir do reino de Deus precisam ter o conhecimento de como funciona a economia desse reino. Ele fala de tesouro e ele fala de um lugar aonde esse tesouro deve chegar. E ele fala que esse tesouro chega quando você está colocando o seu coração neste lugar aonde você quer ter o seu tesouro. Ele disse: aonde estiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Então ele fala de tesouros da terra e ele fala de tesouros do céu. Ele fala de tesouros da terra onde é impossível que esses tesouros não sejam alvos de ataques, né? E ele coloca aqui em 3 categorias de seres que atacam os tesouros da terra: traça, ferrugem e ladrões. E nós podemos entender que esses tesouros da terra, por mais que nós venhamos adquiri-los com honestidade, com esforço, com trabalho, eles estão passíveis de serem atacados e serem de alguma forma tirados de nós. Agora, Jesus está dizendo que há um tesouro que é colocado nos céus, que esse tesouro ele é adquirido também com a nossa ação. Esse tesouro não vai vir de mão beijada, esse tesouro não vai vir ser colocado em depósito para as nossas vidas sem algum tipo de esforço da nossa parte. Mas esse tesouro vai estar bem guardado num lugar onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam. Amém? Então ele está dizendo o seguinte, que o nosso coração vai determinar onde esses valores vão chegar. E nós já fizemos algumas aulas acerca disso e já falamos de pelo menos 2 grandes valores. Eu falei do valor do amor, diga amor. Falei que esta é a maior de todas as moedas. Falei que esta é a principal moeda, o principal valor que nós temos aqui na terra. E esse amor, ele deve ser usado para investir em Deus, em primeiro lugar, no próximo e em você mesmo. Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vimos que quando nós investimos o amor em Deus, o amor ao próximo e o amor em nós mesmos, nós temos esta moeda em bom depósito. Na semana passada que nós tivemos aqui na Escola Dominical, nós falamos sobre a moeda da simplicidade ou da humildade de coração. Quem se lembra disso? Então nós trabalhamos bastante essa questão de sermos simples ou humildes de coração. Deus falou muito fortemente ao nosso coração, porque esta é uma moeda que está no capítulo de número 5 de Mateus, ali no princípio, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, né, ou das beatitudes, e ele então coloca esta moeda em primeiro lugar, no sentido de depois do amor, é aquela que nós precisamos cultivar. Sermos pessoas que têm corações simples. Agora, abra sua Bíblia novamente em Mateus capítulo de número 5, e nós vamos ver agora algumas outras moedas, ou alguns outros tesouros que nós podemos obter, porque nós estamos conhecendo esses valores. Essa primeira aula, ou essa primeira parte, nós temos buscado conhecer os valores. Se você vai ter um tesouro, é necessário que você saiba quais são os valores desse tesouro. Então diga comigo: amor, humildade de coração. Agora vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 4, para nós descobrirmos alguns outros. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A igreja pode repetir comigo? Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Querido, dentro desse versículo, a Bíblia está dizendo que Jesus está ensinando que bem-aventurado é aqueles que choram. E eu pergunto para você, todas as vezes que nós choramos, nós estamos manifestando o quê? Nós estamos manifestando uma emoção. Todas as vezes que você vê alguém em lágrimas, é que você está vendo que aquela pessoa está impactada por uma emoção. Agora veja bem, todas as vezes que a palavra choro, ela está associada a consolo, nós podemos entender, nós podemos ver que esse choro não é um choro de uma emoção agradável. Não é um choro de uma emoção que está nos trazendo assim um impacto de amor ou de misericórdia que nos faz nos alegrar no sentido. Essa palavra, quando está associada a choro e consolo, subentende-se que aquele choro é o resultado de algo que veio na vida daquela pessoa, que trouxe a ela um certo desconforto, uma tristeza, uma dor. O choro da tristeza, o choro da dor, ela é um choro que, para que nós possamos apaziguá-lo, para que nós possamos trazer para aquele choro, para aquele tipo de choro, algum conforto, é necessário que se haja uma manifestação de consolo. E quantos de nós choramos? Quantos de nós choramos porque estamos experimentando algum tipo de dor, algum tipo de tristeza, algum tipo de decepção? E aquele choro, ele vem para externar o que está se passando dentro de nós. Mas Jesus está dizendo aqui para que nós possamos aprender a usar esse valor. Jesus está dizendo que é necessário que nós compreendamos o valor do choro, para que nós possamos também valorizar o consolo. E que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Que choro é esse que Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que chora, porque eles serão consolados? Será que essa dor que Jesus está falando que nós estamos sentindo é uma dor que nós estamos sentindo porque nós fizemos algo terrível e agora esse algo terrível que nós fizemos tem nos trazido desconforto porque alguém descobriu esse algo terrível e agora está nos acusando? Não, não é isso não. Porque nós podemos ter vários tipos de tristeza que nos faz chorar. E muitas dessas tristezas nós mesmos provocamos. Muitas dessas tristezas nós mesmos plantamos essa tristeza. Muitas dessas tristezas foi nós mesmos que fomos as pessoas que provocaram essa tristeza. E agora nós estamos simplesmente colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. E aí, querido, é um nível de choro. É claro que se você e eu tivermos qualquer deslize na nossa vida e cometemos qualquer tipo de erro ou cometemos qualquer tipo de maldade e de repente nós somos alertados ou somos apanhados da nossa falha e somos confrontados e aquilo gera dentro de nós um desconforto e a gente chora. Esse choro precisa sim de um consolo, na esperança de que Deus é poderoso para nos perdoar, amém? Amém. Mas eu entendo que quando Jesus está dizendo bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, são aqueles tipos de pessoas que estão vivendo grandes perseguições, grandes provações, grandes aflições, porque elas querem viver um tipo de vida, um padrão de vida que é agradável a Deus, mas consequentemente ele se torna desagradável ao mundo. Ele se torna desagradável àqueles que não estão querendo viver para Deus. Quantos de nós não choramos em algum momento da nossa vida porque estávamos de alguma forma sendo constrangidos, perseguidos, mal interpretados, até mesmo sendo motivo de chacota, de escárnio, de desprezo, porque nós queremos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Isso pode acontecer em vários contextos. Isso pode acontecer até mesmo dentro de um contexto onde a maioria das pessoas dizem que querem Deus. Quantas pessoas nas próprias igrejas, dentro das próprias igrejas, estão aí querendo viver uma vida para Deus, uma vida mais santa, mas
o comportamento delas começa a incomodar pessoas, e as pessoas se levantam contra ela, e as pessoas começam agora a trazer todo tipo de perseguição contra aquela vida, porque ela quer viver para Deus. Quantos podem dizer amém? Alguns desses ataques são explícitos, alguns desses ataques são implícitos. Tem lugares, meu querido, que para você servir a Cristo, você tem que viver todos os dias debaixo do medo de ser morto. Tem muitos e milhares de irmãos nossos que estão vivendo em países onde servir a Cristo é sinônimo de estar todos os dias sujeito a ser apedrejado, a ser esquartejado, a ser ateado o seu corpo em fogo. Nós estamos vendo notícias saindo a todo tempo de que cristãos em certos lugares do mundo foram alvos de ataques de religiões que se dizem verdadeiras, mas são falsas, e elas entram dentro de igrejas e incendiam igrejas inteiras com os crentes dentro delas. E aquilo gera o quê? Uma dor profunda no coração dos demais crentes que estão naquela região. E Jesus está dizendo: bem-aventurado são os que choram. Porque esse é um valor que muitos de nós não queremos, e logo que somos alvos desses ataques, logo que somos alvos dessas ações que nos geram constrangimento, que nos geram dor, logo não queremos usar essa moeda. Logo não queremos investir essas lágrimas. Logo não queremos deixar que essas lágrimas traduzam o sentimento que está dentro de nós de dor. Contudo, essa dor tem uma motivação, que é uma motivação de agradar a Deus. Então, meu querido, nós temos essa grande moeda. Agora tem, por outro lado, também a moeda do choro, quando nós estamos lutando interiormente para agradar a Deus. A luta interna, a luta interior, que nos faz muitas vezes ir para um canto e chorar, porque nós não estamos conseguindo atingir uma expectativa desse reino. Quantos de nós não choramos também essa lágrima? É aquilo que Paulo disse: somos afligidos por fora e também somos afligidos por dentro. E essa lágrima também tem um valor, porque Deus sabe, Deus não chamou ninguém perfeito, Deus chamou todos para o aperfeiçoamento. E se você tem chorado porque você já viu o padrão de Deus, você já viu o padrão que Deus espera do seu povo, e você está tendo dificuldades para se conformar, e você está chorando, essa tristeza dentro de você, querido, ela é uma tristeza que está sendo gerada porque você quer cumprir uma expectativa divina. Bem-aventurado é você que está chorando, porque você vai ser consolado. Então, meu querido, tem um valor tremendo dentro daquilo que Jesus está falando. É um valor. Que valor é esse, pastor? É o valor de sermos, termos a tenacidade de perseverarmos em fazer a vontade de Deus quando somos perseguidos, mas também o valor do choro quando nós estamos nos derramando em arrependimento. Diga arrependimento. E é desse choro que eu quero falar um pouco mais aqui agora. A noção de ter cometido um erro e a disposição de reverter o processo errôneo para não mais viver sob a angústia deste erro. Querido, arrependimento gera abandono do erro e leva à prática do que é certo. E em termos mais teológicos, arrependimento é mudar a sua mente acerca de um mal para que aquilo se torne um bem. Então, amados, essa é uma tremenda arma, uma tremenda moeda. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão mais se arrependendo. Ou se dizem que estão se arrependendo, a gente não vê o fruto do arrependimento, porque elas talvez não estão entendendo o que é arrependimento. E eu quero nessa manhã encorajar você a não desprezar essa moeda. Porque se você cometer um erro, você vai estar investindo para o seu futuro. E a colheita do seu futuro será uma colheita terrível. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. E de repente, querido, nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Nós vamos ser confrontados pelas pessoas que amam e estão servindo a Deus acerca de uma prática. E se nós entendemos que aquilo ali é um tesouro que está sendo colocado diante de nós, nós não vamos desprezar a moeda do arrependimento. E nós precisamos entender que haverá um consolo quando nós entendemos que essa porta de investimento para nós
vai gerar um retorno na eternidade. Então, querido, diga assim: bem-aventurado que choram. E se você está chorando porque você errou, e você está em erro, saiba que Deus quer que nessa manhã você saia daqui investindo a moeda do arrependimento. A primeira fase do arrependimento é você tomar consciência do erro. Querido, o Evangelho é o Evangelho da reconciliação, amém? Mas o mesmo Evangelho que traz a graça é o Evangelho que expõe o erro. Você querer o Evangelho que só te abre as portas da graça e não querer o Evangelho que te mostra o padrão de justiça do reino, é você fechar as portas para o Evangelho. Jesus nunca ensinou um Evangelho sem apontar o erro. Ele apontava os erros, mas ele também apontava para a solução daquele erro. Agora, a primeira fase, a primeira coisa que tem que acontecer para ter um genuíno arrependimento e você fazer o investimento correto, é você tomar consciência do erro. E essa é uma fase que vai trazer choro para muita gente. Essa é uma fase do arrependimento que, quando nós somos notificados, quando nós somos conscientizados do nosso erro, nós não vamos ficar rindo, porque isso não traz nenhum tipo de alegria para nós, porque nós vamos ser acionados do erro. E aí é o problema que muitas pessoas têm enfrentado e deixam de ter um tesouro tremendo, porque elas começam a ser conscientizadas do erro e elas querem logo se sentirem bem, então elas saem por uma tangente. Jesus trouxe a graça, mas Jesus trouxe também a verdade. A verdade que ele nos conscientiza de como nós estamos. A verdade, ela nos coloca nu e patentes diante dos olhos de Deus. E você pode negar para todo mundo, mas quando você for para a sua casa, para o seu quarto, deitar a tua cabeça, lá no seu interior, lá na sua consciência, você sabe que você e Deus sabem o que está acontecendo na sua vida. Existem dois aspectos de igreja, querido. A igreja, ela é visível e invisível. Diga visível e invisível. Ninguém tem condição de saber quem é a igreja de uma forma total. A igreja invisível, só quem conhece ela é Deus. Nós estamos vendo a igreja visível aqui, porque parte da igreja do Senhor está visível aqui, está aqui materializado. No número 11 da Main Street tem uma igreja visível de Deus na terra. Tem uma parte da igreja que é visível, nós podemos ver as pessoas, nós podemos comungar com as pessoas, nós podemos nos relacionar com as pessoas. Aqui está a igreja visível, mas só Deus sabe quem são os dele aqui. Apesar de nós estarmos vendo a visibilidade da igreja, mas nós não sabemos quem de verdade, de fato, é dele, a não ser ele que está aqui, sabe quantos de nós somos dele. Eu quero crer, eu acredito pelos frutos e a Bíblia diz: conhecereis as árvores pelo fruto. Eu acredito que eu não estou errando quando eu digo que cada um de nós aqui somos dele, porque nós não sairíamos de casa para outra coisa se nós não estivéssemos querendo aprender dele e estar com ele. Então eu quero crer que todos que aqui estão são deles. São dele. Mas quem pode me assegurar isso? Só Deus. Agora, ele nunca vai deixar que as pessoas que se aproximem dele fiquem sem receber a notificação da sua condição. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito. Se hoje ouvires a voz do Espírito. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Porque essa é a primeira ação que o Espírito faz para notificar a nós a respeito do arrependimento. Você lembra de Lucas capítulo 15? A parábola do filho pródigo? Você lembra? O que aconteceu quando ele foi? Era filho, nunca deixou de ser filho. Mas se morresse na condição de pródigo, não herdaria a eternidade e os tesouros da eternidade. Não herdaria, querido. Ele, por um tempo, achou que os valores terrenos eram o que ia dar conforto e segurança para a vida dele. Ele pegou parte da herança da terra e foi gastar da forma que ele achava que era melhor.
Mas quando ele gastou todas as coisas da terra, o que a Bíblia diz? Ele caiu em si, lembra? Ele caiu em si. A Bíblia diz que ele chegou a ponto de desejar encher o seu estômago com as bolotas que se davam aos porcos e que ninguém comia. Agora a Bíblia diz no versículo 17 de Lucas 15, e caindo em si. A consciência dele, que já era conhecedora de como o pai dele se portava e como o pai dele tratava os seus filhos e os seus servos. Ele já tinha conhecimento o bastante para ele entender que a vida que ele estava vivendo não era uma vida que estava sendo digna de ser vivida de acordo com a condição que ele já tinha de conhecimento para viver. Quantos de nós, querido, nas igrejas estamos assim? Temos conhecimento o suficiente da graça, do amor, do poder, da misericórdia de Deus, mas estamos vivendo de a forma que não agrada a Deus. Mas a Bíblia diz que esse moço, a primeira coisa que aconteceu, ele caiu em si. Diga, caiu em si. O que é cair em si? É a primeira fase do arrependimento. Arrependimento não é uma coisa assim instantânea não, querido. Não acho que arrependimento, a pessoa que genuinamente se arrepende de alguma coisa que está fazendo, não é uma coisa assim, ó. Não. Tem gente que pode ser apanhado de surpresa no seu erro, mas ainda leva um tempo para ela se arrepender. Porque tem arrependimento e tem remorso. Remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Remorso é um sentimento de tristeza por ter feito algo errado, mas a indisposição de mudar o erro. Mas arrependimento não. É a tristeza de ter feito algo errado e a disposição de consertar o seu erro. Isso é arrependimento. E começa com a conscientização de que é erro. Se o Espírito não te convencer e você não aceitar o convencimento do Espírito, certamente, querido, você vai viver enganando a você mesmo. E não vai colher o tesouro do arrependimento na eternidade. E não vai ter o consolo do seu choro. A Bíblia diz que Esaú chorou com lágrimas e não alcançou a promessa, porque chorou tarde demais. Tem gente que vai chorar no dia da eternidade, quando ele estiver diante de Deus. Aí as lágrimas já não tem mais como serem consoladas. Aí as lágrimas já estão sendo derramadas em tempo inoportuno. Porque o tempo da oportunidade de chorarmos e sermos consolados é agora, enquanto a graça está sobre nossas vidas. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando, querido, convencendo a nossa vida. E qual que é a obra do Espírito? Convencer o homem primeiro do pecado. Depois da justiça. E por fim, do juízo. Ele primeiro mostra que você é pecador. Depois ele mostra que Jesus é o seu Salvador. E por fim ele mostra para você que você não precisa sofrer o juízo eterno de Deus. Então o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos lágrimas. E a mesma lágrima que nós derramamos porque queremos fazer esses investimentos no reino de Deus, vai trazer gozo e vai trazer para nós um consolo. Diga amém. Não basta a gente também tomar consciência do erro. Esse é o primeiro passo. Diga assim, arrependimento começa com consciência do erro. Qual foi a última vez, querido, que você deixou o Espírito Santo apontar uma prática na sua vida e você não resistiu a ele? Qual foi a última vez que você sentou diante do juiz da sua consciência, munido das informações que você já conhece de Deus, e você sentou e deixou o Espírito ministrar no seu coração acerca do teu erro? É o primeiro passo. Segundo passo para um arrependimento genuíno, para nós fazermos a transação correta, diga assim, correta. É não sairmos antes de tomarmos uma decisão, diga assim, resolução. Depois da notificação vem a resolução. Depois da consciência vem o quê? Uma resolução, uma decisão interior de conserto. O filho pródigo, ele tomou essa decisão. Versículo 17, a Bíblia diz, e caindo em si, e disse,
quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Versículo 18, ele toma uma resolução: levantar-me-ei. Olha que tremendo. A consciência dele fez ele lembrar de como era a vida na casa do pai. A consciência dele fez ele fazer uma comparação de como ele estava vivendo em relação ao que o pai tem. A conscientização fez ele agora fazer uma avaliação, e ele poderia te dizer assim: mas eu não vou fazer nada. Eu estou lembrando, eu estou vivendo aqui na minha memória coisas que eu sei que Deus tem para mim, mas vou cruzar meus braços e vou deixar a vida levar. Não. Depois de uma conscientização, tem que haver uma resolução interior. Até aqui, meu querido, ele não fez nada, mas está tudo sendo trabalhado dentro dele. Está sendo trabalhado dentro do interior dele, dentro do coração, aonde se faz as transações para a eternidade, aonde o coração é alinhado para fazer investimentos na eternidade. Levantar-me-ei, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude, levantar-me-ei, e colocou agora a sua vida em direção de novo. Tinha um caminho, querido, para ele percorrer, mas ele já estava agora com a direção certa. Aleluia. Não acha que é fácil chegar no lugar onde você quer chegar, mas tudo começa com uma conscientização e com uma resolução. Você tem que resolver, querido. Você tem que resolver dentro de você, você tem que resolver a se voltar para onde que Deus quer que você chegue. Louvado seja Deus. Agora, a terceira parte, a terceira fase deste grande investimento que é o arrependimento é notificação, resolução, diga assim, confissão. Não basta, querido, você ser conscientizado, não basta você ter tomado uma resolução interior e você não confessá-la, você não fazer confissão, você não fazer uma declaração, porque ninguém sabe o que está dentro de você a não ser você e Deus. Todos precisam tomar conhecimento de o que você decidiu fazer com a sua vida. Tem gente que acha que o pastor tem bola de cristal. Pastor, mas eu estou assim, mas eu já decidi mudar. Mas meu filho, você não está declarando que quer mudar. Ninguém sabe que você tomou essa decisão. Por isso que para ser salvo, tem uma fase da salvação que requer o quê? Uma confissão. Se você fizer confissão daquilo que está no teu coração, então serás salvo. Então você errou, foi consciente, sabe do seu erro, tomou uma decisão de voltar a andar no caminho de Deus, você tem que tomar coragem de fazer uma confissão e confessar para quem você feriu. E se foi Deus, você tem que chegar diante de Deus. E se foi o povo de Deus, você tem que chegar diante do povo de Deus. Porque senão, querido, você não vai estar investindo de forma correta. Senão a transação vai ser abortada no meio do caminho. Olha só o filho pródigo. Levantar-me-ei e terei com meu pai e dir-lhe-ei. E dir-lhe-ei. Ele diz, eu vou confessar, eu vou declarar, eu vou abrir o meu coração e vou dizer para ele o que eu fiz contra ele foi errado. E não criar expectativa, querido, que você vai viver tudo aquilo que você viveu antes. Porque quem arrepende de verdade não está ali barganhando com a sua atitude de retornar, ser de novo ressarcido no que perdeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Mas Deus é bom. Porém, tem gente que diz assim, não, eu estou pecando assim porque eu sei que Deus é tão bom que lá na frente eu me arrependo, eu conserto com Ele, Ele me devolve tudo. Sangue de Jesus tem poder, isso é uma mentalidade maligna. Esses dias eu ouvi uma frase mentirosa, propagada nos Facebooks, propagada pelo... Está no Facebook agora porque é uma mentira que é propagada há muitos anos, que dizia assim, alguém dizia assim, uma pessoa que frequenta a igreja, que colocou isso. Ela diz assim, o que você faz aqui, você recebe aqui. Mentira. Se nós fôssemos receber aqui, querido, o que nós fazemos aqui, então para que acreditar em céu ou inferno? Eu vou receber aqui, eu vou receber na eternidade, não é o que eu fiz aqui não, o que eu fiz aqui é muito pouco em relação ao que eu vou receber lá.
muito pouco. Eu vou receber lá é por causa da grandeza, da misericórdia, do amor, do poder, da autoridade de Deus. E nem no inferno eu vou receber. Não acho que você não acho que você vai fazer uma coisa errada aqui e vai sofrer uma dor de dente aqui, você está pagando, não, querido. Porque o inferno é um lugar onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não apaga. Não acha que é assim, não. Não é assim que funcionam as coisas, não. O que você faz aqui, você não paga aqui, não. Tem muita coisa que você vai pagar lá no outro lado da eternidade. E tem muita coisa pelo ato da justiça de Deus que você se arrependeu aqui por ele. Você vai colher na eternidade aquilo que você não plantou na proporção que você vai colher. Diga glória a Deus e aleluia. Mas diga assim, eu preciso me conscientizar do erro, tomar uma decisão de conserto e expressar de forma oral, de forma clara, a angústia que eu estou sentindo pelo erro que eu pratiquei. Se você não faz isso, querido, você vai continuar escravo. É aquela pessoa que já saiu como diz o outro, é aquela pessoa que já saiu da cela, mas está com a sua mão atada. Crentes que já entenderam que podem ser perdoados, mas preferem se manter com as mãos atadas, pés atados, porque não querem fazer confissão. Olha só o que o filho pródigo fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu. Olha onde ele colocou o pecado dele. Olha as dimensões. Pai, eu pequei contra o céu. Por quê? Ele estava violando um princípio que veio do céu. O fato de ele ter pegado a herança aqui na terra, não quer dizer que ele pecou só contra a terra. O fato de ele ter espoliado, porque pródigo significa aquele que gasta os seus bens de forma imprópria. Pródigo não é esse negócio, eu saí da casa de Deus, isso não. Pródigo é aquele que gasta a herança que recebeu de forma dissoluta. Toda vez que você pega um bem de Deus e gasta ele com o seu bel prazer, você está sendo um pródigo, meu filho. Toda vez que você usa a graça de Deus de forma desapropriada, você está usando a herança que Deus te deu de forma errada. Eu estou usando a graça, eu sei que Deus me ama de tal maneira, então eu vou pecar aqui um pouquinho, Ele sabe, o amor dele me alcança. Você está usando a sua riqueza de forma errada. A graça não está aí disponível para nós fazermos da graça uma desgraça. Aí ele, quando vai se arrepender, ele vai fazer uma confissão, ele coloca a coisa na perspectiva certa. A Bíblia diz que ele diz assim, pequei contra o céu. Pequei contra os princípios de Deus. Mas esses princípios de Deus, eles estão do céu na terra manifestando em algum lugar. Então você tem que ir no lugar onde na terra se manifestam os princípios do céu. E aonde que ele foi? Na casa do pai dele. Tem gente que diz assim, não, eu pequei, vou lá no meu quartinho, dobro meu joelho, peço perdão para Deus, me confesso, levanto e vou... Não. Você pecou contra os céus, mas passou por alguma agência de Deus na terra. Você pecou contra o céu, mas você passou ferindo algumas coisas que Deus estabeleceu do céu na terra. E se você não consertar na terra, não é ligado no céu. Pequei contra os céus, mas também pequei contra ti. Tem gente que sai de igreja achando que vai começar uma vida nova, vai começar algo novo, mas não quer conversar com Deus e com quem Deus estabeleceu na terra acerca da sua vida espiritual. Aí vive uma vida de pródigo, achando que é uma vida de filho que está na bênção, e não está. Diga assim, arrependimento. É consciência do erro, é decisão interior de conserto, mas é expressar de forma oral a dor e a angústia pelo erro que fez para a pessoa certa. Questão de perdoar pecado, só Deus, querido, pode perdoar. Mas o negócio de restaurar a comunhão é com a igreja. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Então, quer dizer, o negócio de perdoar pecado é o sangue de Jesus, mas a comunhão é conosco. Não adianta querer você querer ter o céu se você não tem comunhão com a igreja.
Não adianta você querer dizer que vai herdar o céu se você não estiver herdando primeiro o seu espaço na igreja. Não adianta você estar bem com todo mundo e não estiver bem com Deus e com a igreja. Não, pastor, agora que eu estou bem. Ah, não. Você está enganado. Aquela angústia que muitas vezes estava no seu coração e você frequentando a igreja, você sentiu uma dor, uma tristeza, aquela tristeza era segundo Deus, para gerar arrependimento em você, para você entrar, aleluia, na presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso de consertar ainda as áreas quebradas do meu caráter. Diga glória a Deus, irmão. Então não despreze esse choro. Ah, pastor, estou mudando de igreja porque eu não estou aguentando mais esse ambiente. Que ambiente, meu? Esse ambiente aqui é o pré-ambiente daquilo que você vai gozar na eternidade. Se você não passar pelas coisas da terra para você encontrar o céu aqui, você não vai encontrar o céu de glória, não, meu irmão. Deus é bom. Diga assim agora: separação. Abandono total da prática do erro. Diga assim: agora eu vou fechar. Começou aqui dentro. Passou aqui para fora. E agora eu tenho que manter aquela confissão que eu fiz aqui fora. Quem está entendendo? Começou com uma resolução interna. Eu fiz uma declaração externa. E agora eu tenho que sustentar essa declaração externa com a minha vida prática. Olha o filho pródigo. Levantar-me-ei e voltei com meu pai e direi: pequei contra o céu e contra a terra e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o pai e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz-me depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponde um anel e a mão na sandália e nos pés, e trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, reviveu, diga assim, reviveu. Tinha-se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. Querido, aqui está a última fase do arrependimento, quando ele foi inundado pelo amor de Deus, quando ele foi inundado pelo amor do Pai, quando ele começou a receber tudo de volta, ele não rejeitou e nem disse assim: eu não sou digno. Mas você não vê o filho pródigo dizendo assim: eu não vou honrar o Senhor com o que o Senhor está me dando. Eu não vou assumir de volta aquilo que o Senhor está me dando. Porque é com isso que eu vou viver na presença do Senhor e na presença do céu. Amém, querido? Então, se você se arrependeu e passou por tudo isso, não deixe que ninguém, por mais desconfortável que sinta à sua volta, tirar você daquilo que você tem da parte de Deus na sua vida. Porque é isso que mostra que você está digno de novo para andar com Deus. Quantos podem dizer amém? Essa é uma moeda, querido. Essa é uma moeda tremenda. Essa é uma moeda forte, poderosa. O diabo, ele vê a gente errando e diz assim: perdeu tudo no céu. Ele não sabe. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se eu estou sendo alvo de ataques por fora e estão me constrangendo, e estão me perseguindo, e estão tentando me diminuir, e eu estou chorando, amém, tenho um consolo. Mas se eu tenho parte dentro de mim, de algo que está me privando, dentro do meu coração, de fazer investimentos do céu, hoje eu vou abrir a porta da graça e vou fazer investimentos no arrependimento. Glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Nessa manhã tem consolo para você. Nessa manhã tem um resultado final. O consolo vai vir em forma de honra. O consolo vai vir de novo porque haverá festa para a sua vida. O consolo vai vir porque a casa vai se encher de alegria. O consolo vai vir porque você vai ver o sorriso do Pai vendo que você estava morto e agora está vivo. O consolo vai vir porque agora, a despeito de ter gente triste na casa, a maioria está alegre. Aleluia. E isso vai também trazer a tristeza no coração de alguém que achava que estava bem e está mal. Porque quando há arrependimento, a manifestação do espírito de legalismo entra em ação. Porque os legalistas acham que está bem, estão muito bem, porque estão fazendo aquilo tudo que acham que estão fazendo, mas o coração deles também está longe de Deus.
Porque eu tenho que me alegrar com que Deus se alegra, querido. Você já deu uma olhadinha no rosto de Deus hoje, viu como é que ele está? Você tem que se comportar igual Deus está. Porque tem gente que está se alegrando quando Deus está triste. E tem gente que está triste quando Deus está alegre. Nesse dia tinha alegria na casa do pai e tinha um filho triste. Que isso, irmão? Se Deus está alegre, alegra com ele. Agora, se Deus está triste, irmão, fica triste com Deus também. Não em relação a Deus, fica triste em relação àquilo que Deus está triste. Não bate palma quando Deus não está batendo palma. Não diga amém quando Deus não está dizendo amém. Mas se Deus está dizendo amém, ainda que sua mente não está pensando, diga amém também. Se Deus está alegre, ainda que você não esteja entendendo a alegria, esteja alegre também. Porque nós temos que seguir, querido, é o que Deus pensa. Não é o que eu penso. Não é o que nós pensamos. Nessa manhã, diga assim, bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. Notificação, resolução, confissão e separação. São 4 elementos do arrependimento. Notificado, conscientizado, resolução, decisão de mudança, confissão, declaração audível, visível, externa do que você fez, e separação, abandono total do pecado ou do erro. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Enquanto você ficar guardando, escondendo, sendo conscientizado e não tomar uma atitude, guardando, você vai ter o fim que Esaú teve. Vai chorar depois da hora. Vamos seguir um pouquinho mais. Vamos pegar mais um valor. Diga assim, esse valor é grande. O valor de termos amor, o valor de termos um coração humilde, o valor de estarmos nos arrependendo quando nós erramos. Quarto, a Bíblia diz aqui em Mateus 5, versículo de número 6. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós falamos disso, desse versículo, nós falamos quando nós falamos de coração humilde, lembra? Esse versículo também se aplica ao versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Então a mansidão aí também se traduz por humildade. E humildade significa alguém que tem contrição de coração. Mais adiante, a Bíblia diz aqui agora no versículo de número 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Querido, se no valor anterior é um arrependimento pelo nosso erro, agora fome e sede de justiça é você saber que não apenas você precisa ter sede que você esteja bem, mas você tem que ter sede que todos estejam fazendo a vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça é aquele sentimento interior, querido, de você ver à sua volta as pessoas também fazendo a vontade de Deus. É você não se conformar com o padrão de justiça dos homens, ou o padrão de justiça próprio seu, e assumir o padrão de justiça de Deus. Toda vez que você trabalha com essa moeda, pode ter certeza que o inferno vai se levantar contra você. Estava meditando a respeito de um dos nossos irmãos agora que, por mais que a gente não entenda, e por mais que a gente queira avaliar as pessoas pelo que nós conhecemos dela, nós nunca sabemos quais são as missões que elas vão executar para Deus. E aquela missão vai trazer um princípio de Deus por detrás. Que a pessoa ela vai ter que ou assumir e crer que Deus está com ela, ou ela vai desistir de tudo. Eu estava pensando o que Deus tem feito através da vida do pastor Marcos Feliciano. Pastor Marcos Feliciano, a vida dele vai ser dividida. A história vai contar sobre a vida dele lá na frente. Vai ser dividida entre o que ele assumiu para fazer antes e depois que ele se propôs a ser um político, e um político que ia defender uma causa que é muito além daquilo que a denominação dele, ou as denominações que ele aprendeu, Deus através delas tem implementado.
Depois que ele se levantou para defender uma causa que está arraigada nos princípios de Deus, e ele se colocou agora como ponta de lança para estar na frente, para debater, para confrontar e para anunciar a justiça de Deus, ele se tornou alvo agora de todas as formas de pressões que você tem visto aí e muito mais. E aí é que está. Você pode gostar ou não gostar, você pode ter apreço ou não ter apreço, você pode gostar do estilo dele ou não. Cada um de nós temos um preferencial, nós temos preferências de como o Evangelho chega até nós ou deve chegar até os outros, mas não importa, o que importa é que agora alguém está na brecha falando de algo que Deus tem, aleluia, prazer, que Deus tem, aleluia, princípios, e Deus está dizendo, isso aqui é o que eu gosto, isso aqui é o que eu quero, e agora, meu querido, se você tem fome e sede disso, se prepara. Porque você vai passar por muitos, mas a promessa é que Deus vai te saciar. Aí eu estou falando de uma justiça externa, mas também isso começa com a justiça interna. Aí quem trabalha com essas coisas, quem trabalha para promover justiça, com certeza vai ser confrontado para saber se é justo. Aleluia! Glória a Deus! E eu não estou falando aqui da justiça de ser perdoado pela justiça de Cristo. Estou falando que depois que você assume que é de Cristo, automaticamente você tem que ter um padrão de valores que gera justiça, querido. Porque tem gente que não entende esse negócio. Eu estou debaixo da graça, pastor. Tudo que eu preciso é o sangue de Jesus na minha vida. Não, querido. O sangue de Jesus foi vertido na sua vida para te perdoar de pecados, para anular o seu pecado, para tirar totalmente a sua acusação, para tirar totalmente aquilo que era contra você. Mas agora que você está dentro do reino, você tem que agir com os princípios do reino. E o princípio do reino é justiça. Você tem que se tornar uma pessoa mais justa. E uma pessoa que é justa é uma pessoa que não fica pendendo para um lado ou para o outro, de acordo com aquilo que lhe apraz. Ela tem que pender pelo lado que apraz a Deus. Ah, mas é meu parente. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é minha irmã. Ah, mas essa pessoa é muito boazinha. Irmão, a justiça, ela não vê cor, ela não vê raça, ela não vê sentimento de grau de parentesco. A justiça, ela corta reta, porque ela vem de Deus. E quem tem sede e fome dessas coisas que Deus pensa, aleluia, então eles vão ser fartos, porque o próprio Deus vai fartá-los de justiça. Aqui na terra nós vivemos muitas injustiças. Somos muitas vezes injustiçados. Não somos reconhecidos, não somos bem aceitos, não somos bem interpretados, e eles nos dão segundo o que eles entendem que é certo, mas a Bíblia diz que quando nós fazemos isso para a glória de Deus, Deus é poderoso para nos descedentar e nos alimentar dessa justiça. Quantos podem dizer amém? Essa é a virtude de atribuir o que devidamente pertence a cada um, dentro dos seus direitos legais. Pastor, o que é justiça? Vamos lá, uma definição ampla. O que é a justiça? É a virtude de atribuir o que é devido a cada um dentro dos seus direitos legais. Se você tem direito, então você tem que receber aquilo. Se é de direito seu, então você pode reclamar isso. Mas Jesus está dizendo que essas virtudes que devem ser atribuídas a cada um de nós, por direitos legais, elas têm que ser feitas em relação a Deus, diga assim, em relação a Deus, em relação aos homens e em relação a nós mesmos. Então o que é justiça em relação a Deus? É reconhecer que apenas o Senhor é totalmente justo. Portanto, somente Deus deve ser honrado em seus atos de juízo e de justiça. Então, querido, quando você vê Deus tomando qualquer tipo de atitude, não vai lá bater na porta de Deus e dizer assim, Deus, o que o Senhor fez não é muito justo, não.
Eu não estou entendendo nada, Deus. Eu estou até meio triste com o Senhor, porque o Senhor meteu a espada onde eu queria que o Senhor não metesse. Que Deus tremendo é esse, irmão, que manda um povo chegar dentro de uma terra e dizer assim, ó, mata tudo, não deixa nada viver. Olha, entra na terra de Jericó e põe tudo por terra. Passa tudo no fio da espada, do maior ao menor. Velho, velha, criança, passa a espada. Que isso, irmão? Que isso? Vamos, não, Deus, espera aí que nós vamos ver se a gente aprova isso aqui. Nós vamos reunir a ONU. Ah, Deus, nós vamos reunir todas as convenções das igrejas para saber se o Senhor está certo. Agora Deus também, querido, quiser palpar o inimigo, chegou lá em Nínive, deu uma palavra para Jonas, e Jonas diz, não vou, Deus. Eu não vou porque eu te conheço demais. E eu sei que se eu chegar lá e o povo se arrepender, o Senhor não vai matar ninguém. E eu não estou querendo ir lá porque eu sei que se eu for lá e o povo arrepender, tem a possibilidade deles se arrepender. E eu sei que o Senhor pode perdoar eles. E o seu juízo é muito tremendo. Eu já entendi que o Senhor faz o que quer. O Senhor é Deus que mede como ninguém mede. O Senhor é Deus que... E eu estou doidinho, Deus, que vai tudo pro pau, porque esse povo é ruim. Aí nós ficamos igual o Jonas, querido. Conta a historinha de Jonas, mas não aplica a história de Jonas para nós. Isso quer dizer de justiça. Nós estamos trabalhando com a moeda da justiça. Na hora que nós queremos que Deus livre, Deus está dizendo, não vou livrar não. Na hora que nós queremos que Deus não livre, aí Deus diz, não vou livrar. Aí a gente fica todo confuso, porque a gente acha que a gente é mais certo que Deus, que a gente é mais juízo que Deus, que a gente tem mais conhecimento do que Deus para julgar causos e casos. Então saiba o seguinte, querido, se você estiver alinhado com Deus, não procure entender os juízos de Deus, simplesmente dê a Ele toda a honra e toda a glória e diga, Deus, o que o Senhor fez é o certo e eu sou errado. Aleluia! Se você tem fome e sede disso, você vai entender quando Deus fizer, aleluia, a calamidade chegar na terra, e você não vai desviar porque você está passando pela calamidade, e a calamidade está assolando, e alguém está dizendo que Deus é esse, que Deus não existe, Deus não permite, e você vai dizer assim, Deus permite porque Ele é soberano nos seus juízos. Deus existe porque Ele é soberano nas suas decisões. Aí você não vai abrir a tua boca para deixar o diabo feliz ou alegre, quando você não estiver interpretando o que Deus está fazendo na terra. Se você tem fome e sede de justiça, Deus vai chegar e vai te avisar. Ó, Deus está descendo na terra, tá? Não tá? Tá. Tá indo para onde? Ele está indo lá em Sodoma e Gomorra. Fazer o quê? Botar tudo por terra. Mas antes ele dá uma passadinha na casa de um amigo e diz assim, estou indo. Aleluia, destruir a terra. Mas estou vindo também reafirmar a promessa. Eu estou indo destruir, mas na casa dos meus amigos eu estou vindo consolidar o que eu já disse. Aleluia, meu irmão, antes de haver qualquer tipo de juízo na terra, Deus vai consolidar o que Ele prometeu para a igreja que anda fielmente a Ele. Não fique desapercebido, porque quem anda em justiça será farto dela. Ah, Deus está metendo a espada na tua casa. Deixa Deus meter a espada. É Deus? Deixa Deus. Se não é Deus, aí você entra no meio. Mas se é Deus, vai firme. Você pode até, irmão, você pode até entrar no meio como Abraão entrou. Você pode até interceder e ver o que pode ser feito. Pode até amenizar a coisa. Mas se Deus determinou, sai de baixo. Se Deus determinou, sai de baixo. Querido, nós temos que olhar para o que Deus vai fazer na igreja. Os atos de juízo que vai acontecer na igreja, não é que Deus não ama a igreja, é porque Deus ama demais a igreja. E Ele não vai deixar que a impiedade, que a impureza, Ele não vai deixar que os corações corroídos, corrompidos, estejam muito mais tempo nos altares, organizando coisas que Deus não quer que seja organizado. Eu profetizo no nome de Jesus, querido, que só vai ficar, querido, aqueles que são famintos e sedentos pela justiça de Deus. Porque Deus é justo, diga Deus é justo. Então, em relação a Deus, quando você atribui a honra a Deus, porque você está dizendo, só Ele sabe todas as coisas. E você somar o seu aplauso aos dos anjos. Você somar o seu louvor com os santos que já aguardam o dia da ressurreição dos seus corpos.
e você começar a glorificar Ele na terra, dizer assim: Deus é soberano, e tudo que está fazendo faz por causa do ato da sua justiça. Então, honrar a Deus é honrar apenas ao Senhor. E segundo, honrar aquilo que é uma condição aceitável para Deus. Querido, se você não entende isso também, você não vai entender como que você vai se posicionar na prática. O que é honrar em relação a Deus? É honrar aquilo que Deus aceita. Então, tem coisas que os homens estão dizendo que é injustiça. Ah, 2 homens se amam. 2 homens são afetuosamente ligados um ao outro. 2 homens estão vivendo um padrão de vida que não perturba ninguém. Mas, diante dos olhos de Deus, isso não é aceitável, querido. Eu conheço pessoas que são pessoas amabilíssimas. Pessoas que têm um padrão de ética social invejável. Pessoas que têm uma capacidade de querer o bem do próximo de uma forma tremenda. E estão na prática do homossexualismo, são homossexuais. Eu conheço pessoas assim, que a gente olha para o dia a dia dele e a gente diz assim: poxa, se pusesse uns crentes ter esse tipo de comportamento na terra, a igreja era tremenda. Só que a despeito disso, querido, o que eles estão dizendo com a vida deles não anula o que eles estão dizendo daquilo que Deus não aceita. Então não é o caso da pessoa ou do tipo de pessoa, de comportamento dela, é o que ela decidiu fazer que quebra, que viola um padrão que Deus escolheu quando Ele criou o homem. Macho e fêmea os criou. Então a minha prática do meu dia a dia não pode estar desassociado àquilo que Deus aceita ou não aceita. Diga assim: tem que ser aceitável por Deus, querido. Então, se eu fecho com aquilo que Deus não aceita, então adianta eu achar que eu estou fazendo a justiça. Deus não aceita. Deus não aceita. Se Deus não aceita, eu não quero. Se Deus não aceita, Deus não aceita. Marcos Felipe. Deus não aceita, querido. Não adianta eu falar que Deus vai aceitar quando Deus não aceita. Tem práticas religiosas que Deus não aceita. Tem coisa que começou aceitável e se tornou abominável. Tem coisa que as pessoas inverteram aqui dentro do coração e Deus está dizendo: eu sou enfastiado com isso. Chegou num momento com o povo de Israel que Deus falou para o povo de Israel assim: eu já não aceito mais os vossos sacrifícios, os vossos holocaustos. Eu já não aceito mais as vossas reuniões solenes. Porque o vosso coração já está longe de mim. Quer dizer, a prática deles, eles achavam que praticando aquilo era o suficiente, quando na verdade o coração deles não estavam fazendo aquilo que era aceitável ao Senhor. Diga assim: andar em justiça é reconhecer ao Senhor como sendo o único justo, mas também é honrar tudo aquilo que é aceitável a Deus. E para você aceitar aquilo que é aceitável a Deus e você honrar a Deus com aquilo, isso significa que você vai ter que fazer grandes confrontos com você. Isso quer dizer que você vai fazer grandes confrontos com a sociedade à sua volta. Pastor, o senhor faz isso por quê? Porque Deus quer assim. E como é que o senhor se sente? Às vezes muito mal. Mas não importa. O que importa é que Deus aceita. Segundo, nós temos que ser justos com os homens. Diga: com os homens. Aí, querido, nós temos que fazer também práticas. É dar a cada um que lhe é devido. Eu sou justo quando eu dou ao evangelista aí o que ele é de direito. Se ele é um homem que Deus chamou e colocou no ministério, eu agora tenho que honrá-lo naquilo que lhe é de direito. Eu não posso tocar naquilo que é direito dele. Eu tenho que honrar a ele na condição de que ele agora tem de direito. Ser honesto e ser justo com teu pai, ser honesto e ser justo com tua mãe, ser honesto e ser justo com seus irmãos, ser honesto. Foi o que Paulo falou para Pedro, para Timóteo. Timóteo, quando você estiver na igreja,
Trate a cada um na igreja como se fosse uma grande família. Aos mais velhos, aos homens de idade, aos homens velhos, admoesta eles, ou seja, ensina eles como se você estivesse tratando com seu pai. As mulheres mais idosas, como você estivesse lidando com a sua mãe. Aos moços, como se fossem os seus próprios irmãos. As moças, como se fossem as suas próprias irmãs. Vem cá, moço, que está aqui. Você está tratando essas irmãzinhas da igreja como a sua irmã ou como uma sirigaita lá fora? O cara chega na igreja, olha para as irmãzinhas. Você queria que alguém tratasse a sua irmã assim? Ou então ao contrário. O cara chega aqui, já olha, bota o olho na menininha, já vê ela igual aquelas galinhas de churrasquinho, né? Aquela galetinha. E aí, se fosse com a sua irmã, como é que você ia tratar ela? Você ia tratar ela você queria que alguém estivesse passando na mão na tua irmã como se fosse maçaneta de porta de edifício público? Você tem que tratar como se fosse a sua irmã. A honra da sua irmã. Você queria que alguém estivesse aqui desonrando a sua irmã? Você queria que alguém chegasse aqui e começasse a meter a boca na sua irmã? E se fosse a sua irmã que os outros estivessem defamando ela da igreja? Você ia deixar? Você ia aceitar? Agora, se ela é sua irmã também, se você ama e tem cheiro de justiça, você chega ali em amor e diga assim, esse comportamento seu aí não está certo não, tá? Você está se portando como uma pessoa que não está andando segundo a vontade de Deus. Então, quando você dá chance para os outros desonrar você, você está dando chance para os outros desonrar a tua família espiritual. Você está se portando de forma que está trazendo escândalo para a família de Deus. Mas a gente não. A vida é dela, não tem nada a ver com isso não. Ela que se vira para lá. Nem saber. Mas o problema é que você tem que se colocar numa posição não de fuxiqueiro, mas de edificador. Quando você é um fuxiqueiro, quando você é um defamador e você quer trazer a atenção, chamar a atenção de alguém, alguém vai olhar para você, mas olha você, minha filha, quem você é para você estar me dando esse conselho? Por isso que você tem que dar o que você conquistou, você tem que ter direito. Diga assim, eu tenho que ter direito. Eu tenho que adquirir um direito para eu ser justo. Porque justo é dar a cada um que lhe é direito. Por isso que Paulo falou para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Porque quando você é o exemplo do fiel, querido, a pessoa pode não te aceitar na hora, mas você é exemplo. A pessoa pode dar uma torcida de nariz assim, mas lá dentro da consciência dela, ela vai saber, mas ele está se esforçando para ser o exemplo. Se você é o exemplo, você começa a ter a autoridade de Deus para você poder exortar com amor. O problema é que nós queremos fazer isso tudo e não ter exemplo para dar. Diga assim, em relação aos homens, tem uma moeda forte. Querido, quando você consegue granjear com a moeda da justiça, o teu tesouro no céu está aumentando. Porque você tem fome e sede de justiça. Aleluia! Agora, ser também honesto em seus próprios direitos. Diga assim, ser honesto em seus próprios direitos. Você sabe quais são os seus direitos, então você não vai além daquilo. Você quer ser justo? Dá ao outro o que é direito dele. Você quer ser justo? Vá no limite dos seus próprios direitos. Saiba se colocar na posição que Deus te colocou. E sabe qual que é o padrão de Deus? Olha o padrão de Deus. Olha como é que é tremendo. Eu olho para o Tiago e lá dentro de mim eu tenho que dizer assim, o Tiago é maior do que eu. Aí o Tiago olha para mim e lá dentro dele, ele diz assim, o pastor é maior do que eu. Imagine que relacionamento tranquilo que seria esse. Quando nós mutuamente reconhecemos o valor do outro. Eu sei o meu limite e ele sabe o limite dele. Então, quando nós formos nos relacionar, nós vamos ser justos. Seremos justos. Diga assim em relação a Deus. Justiça em relação a Deus. Justiça em relação aos homens.
E justiça em relação a si mesmo. O que é justiça em relação a mim mesmo? É pensar, sentir e agir de forma correta em relação ao que Deus estabeleceu. Diga assim, é pensar, sentir, agir de forma correta em relação ao que Deus estabeleceu. Eu sou justo quando eu penso, eu medito, eu pondero, aí eu deixo o sentimento daquilo que eu ponderei entrar em mim, e eu começo a agir agora com conhecimento e com sentimento em relação àquilo que Deus estabeleceu. Aí eu estou sendo justo para comigo mesmo. Deus disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dizimar. Diga assim, mexeu no meu bolso. Mexeu no meu tesouro da terra. Mexeu numa quantidade estipulada por Deus, estabelecida por Deus. Deus não colocou nem 9%, nem 11%. Deus colocou 10% como dízimo. Não é 8 e nem 18, é 10. Aí eu tenho que meditar no que Deus falou, buscar o conhecimento porque Deus pediu isso. E agora começar a sentir o que Deus sente, porque se eu sentir o que eu sinto, na hora que eu olhar que Deus está pedindo meus 10%, se for 10 de 100, eu não sinto muita coisa não. Se for 100 de 1000, eu começo a sentir um negocinho mais assim, mais difícil. Mas quando for 1000 de 10.000, eu já estou dizendo, nossa Deus, milzão, milão, já dá para comprar mais. Se for 10.000 de 100.000, então, aí que você vai começar a pensar, nossa. E se for 100.000 de 1 milhão? Quem de vocês já pensou em dar $100.000 de oferta na igreja um dia? Já pensou, você já pensou porque você pensou num 1 milhão que você vai ganhar. Esse é o tipo errado de pensar. Não, mas o tipo de... Eu estou te falando que esse é o tipo errado de falar porque você está vendo a lei da recompensação. Você está dizendo assim, nossa, se eu der 100.000 é porque eu já ganhei 1 milhão. E se no seu coração você tivesse o simples desejo de dizer assim, eu quero dar 100.000 de dízimo um dia, e isso fosse o que nutrisse o seu coração, você acha que Deus não tinha condição de colocar 1 milhão na sua mão? Porque o nosso sentimento às vezes vem ao contrário, a gente vem pelo sentimento da recompensa, e a gente não vem, querido, muitas vezes no sentimento que Deus quer, ponderar o que Deus quer, é ponderar por que Deus pediu de mim o dízimo, Por que Deus pediu de mim o dízimo? Será que é para me tirar ou será para me acrescentar? Mas na hora de fazer a sua conta na hora do mês, na hora que você fazer a sua conta, as suas contas, você sempre pensa, e você sempre tem uma guerrinha. Porque você não entende que isso é prioridade. A Bíblia diz trazer em primeiro. Você não tira em primeiro lugar o seu dízimo. Você tira em primeiro lugar aquilo que você acha que é mais importante. E o dízimo você diz assim, não, isso aqui não é tão importante. E a casa de Deus sofre. E os ministros da casa de Deus sofrem. Porque nós precisamos continuar honrando o bom nome da igreja com os de fora, porque os de fora não sabem o que nós estamos vivendo aqui dentro, mas os de fora querem no final do mês o deles. E aí você tem que receber um telefonema de uma pessoa que é de fora da comunidade da fé e dizer assim, o que está acontecendo com vocês? Vocês não estão honrando os vossos compromissos. Aí Deus, em última instância, está olhando e dizendo assim, mas eu já mostrei para a minha comunidade de fé que eles podem confiar na minha bênção e na minha provisão. Mas seja honesto com você mesmo, dá uma olhadinha, faz um retrospectivo de 1 ano, como é que está esse gráfico de dízimo seu? Como é que está a sua fidelidade, a sua constância nisso? E não apenas a sua constância, mas a sua compreensão da justiça de Deus. Porque, peraí, se Deus estabeleceu, será que Ele estava sendo injusto em te pedir isso? Seja honesto. Seja honesto. Então, sermos justos é pensar, sentir e agir de forma correta. Porque às vezes eu penso e eu até sinto de forma correta, mas na hora de agir eu não ajo de forma correta. Eu já me convenci que isso que Deus quer. Eu já estou sentindo de forma correta, já estou até tendo o sentimento. Só que na hora da ação eu já não estou agindo de forma correta. E não é só para dízimo não, que outros valores também, outros valores que são tão importantes como este, que nós temos que balancear a nossa justiça. Então diga assim, eu preciso entender dos valores do céu.
amar, ter um coração contrito, humilde, sermos pessoas ávidas e prontas para sermos pessoas que processam o arrependimento da nossa vida e termos a justiça de Deus. A justiça para com os homens, a justiça para com você mesmo. Vocês conseguem mais um? Mais um valor? Vai dar para mais um valor? Senão a gente não sai nunca disso aqui, né? Vamos mais um valor. Então estamos indo para o quinto valor agora. Já falamos do amor, da contrição de coração, de humildade, do arrependimento, da justiça. Vamos agora para o quinto. Diga assim, misericórdia. Ei, caramba, hein? Misericórdia é muito bem-vinda quando nós precisamos dela. Só entende o valor da misericórdia quando você está no lado da equação, quando a misericórdia tem que chegar até você. Agora, a misericórdia também, ela precisa ir. Nós precisamos ser recipientes da misericórdia, mas nós temos que ser também liberadores dela. Porque a Bíblia diz aqui, bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Você está entendendo que a misericórdia, ela pode ser alcançada? E você também alcançará? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a misericórdia é a virtude que demonstra boa vontade em relação ao perdido, ao miserável, ao aflito. Misericórdia é a capacidade de você colocar o seu coração no lugar do aflito. É o sentimento que brota dentro de você se transportar para a vida e a realidade daquela pessoa. Misericórdia também é a capacidade que Deus nos deu de termos uma segunda chance, ainda que nós não merecíamos ela. Misericórdia. Diga assim, bem-aventurados os misericordiosos. Quando você age com misericórdia, querido, quando você decide pegar esse valor e investir, você tem direito, violar o seu direito. Eu acabei de falar de direito. Eu acabei de falar de justiça. E quando você está sendo violado na sua justiça, e você é confrontado, e agora você está vendo que está na sua mão o agir. E você decide, por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor a uma série de outras coisas, você usa a misericórdia. Não acha que esse valor não está chegando de uma forma tremenda no céu, que está chegando de uma forma gloriosa. Amém, gente? Colossenses 3:12, vamos ver lá, Colossenses 3:12. Paulo está dizendo aos Colossenses, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Querido, Paulo está dizendo, querido, vocês querem ter um tesouro no céu? Se revistam de entranhas de misericórdia. Diga assim, deixa a misericórdia entrar. Mas entrar fundo. Entrar no profundo. Lá dentro. Porque a misericórdia é uma grande moeda. É abrir mão do seu direito para tirar alguém de uma situação que te machucou muito. E você dizer assim, vai querido, vai em paz, vai livre, vai tranquilo. Não seja esse o mal que te fará perder a eternidade. Paulo diz, enquanto estiver em vós, irmãos. Porque às vezes não está em vós, mas enquanto estiver em vós, tendes paz com todos. Ter paz com gente pacífica é bom, mas agora ter paz com gente bélica é difícil. Diga assim, misericórdia. Mais um, vamos lá, mais um. Versículo de número 8 de Mateus 5. Vamos caminhar, vamos tentar concluir isso aqui hoje. Maravilha, quantos estão recebendo essa palavra? Por isso que o diabo não gosta, querido, que as pessoas venham na escola dominical. Sabe por quê? A escola dominical é dia da palavra nos cortar.
Só vem para a escola dominical os que estão anestesiados pela graça, querido. Porque é hora de cortar, é hora de cortar. Olha o versículo 8 de Mateus 5, volte lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diga assim, limpo de coração. Fala de pureza, santidade. Querido, essa moeda não é fácil de adquirir, mas você pode adquiri-la. Diga assim, aquele que é puro, tem espaço para purificar ainda. Coração é um lugar complicado. Diga assim, pureza se adquire. Não acha que depois que você aceitou a Jesus, que o sangue de Jesus veio na sua vida, que você já está todo pronto, não. Ele te limpou, te salvou, perdoou seus pecados, não lembra dele mais. Mas você está num mundo pecaminoso ainda, você está num mundo impuro. E Jesus está dizendo aqui que aquele que tem fome dessas coisas espirituais, ele vai andar num caminho regularmente, ele vai estar se purificando. Diga assim, vai se purificando. É um trabalho contínuo, querido. Uma busca profunda de purificação, de santificação. Porque quanto mais você se santifica, ou seja, você se separa para Deus, você se separa deste mundo, mais você está se consagrando a Ele. A separação do mundo automaticamente é um abandono das coisas que para trás ficam e uma aproximação das coisas que estão diante de você. E à medida que você vai andando, quanto mais você está na presença de Deus, quanto mais a misericórdia de Deus se descortina e te deixa entrar, mais você vai ver que Ele é santo. E automaticamente você vai descobrir que você precisa ser trabalhado na imagem dEle. Isaías já era profeta, era ou não era profeta? Já profetizava ou não profetizava? Já era usado por Deus ou não era? Já era a boca de Deus na terra ou não era? Mas no capítulo 6 a Bíblia diz que ele estava no templo, querido, num dia de contrição, num dia de tristeza. Deus tinha arrancado da vida dele o rei Uzias, que era alguém que, como diz o outro, era muito chegado a ele. E no ano que morreu o rei Uzias, naquela contrição de coração, ele foi para o templo, ele foi buscar a Deus, ele foi buscar consolo. E a Bíblia diz que Deus nem tratou a questão da morte de Uzias com ele. A Bíblia diz que Deus tratou com ele. Tem hora que o que está te motivando aí a Deus é uma perda que você aparentemente perdeu aqui. Deus está olhando para lá, você não perdeu nada, rapaz. O que você está perdendo é de não conhecer a minha glória. Então aproveita esse momento de tristeza, de angústia, de alguma coisa que você está aparentemente entristecido. Vai buscar Deus, que Deus vai abrir o céu e vai mostrar a sua condição. E vai mostrar a sua forma de ver as coisas. A Bíblia diz que o céu abriu e ele viu a glória de Deus. E a glória de Deus foi tão forte que ele começou a ver as coisas de santidade do céu. E a primeira coisa que ele viu foi a santidade de Deus, e sendo aclamada pelos anjos. E quando eles aclamavam, aleluia, a santidade de Deus, ele automaticamente viu o espelho da santidade nele. E ele se achou impuro. Aonde? Nos lábios. E a boca fala do que o coração está? E ele diz, ai de mim que vou perecendo. Viu a santidade, dá vontade de a gente morrer, querido. Você vê a santidade de Deus, dá vontade de você morrer. Ah, estou perecendo, estou morrendo, porque sou. Aí começou a confessar, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, a misericórdia dele ver a glória de Deus foi tão grande, que reportou para dentro dele a insignificância dele estar vendo aquilo. Na perspectiva dele. Mas a Bíblia diz que saiu um anjo da parte de Deus, aleluia. Pegou lá do altar uma brasa viva, tocou os lábios dele e disse, agora os seus lábios estão purificados. Essa manhã Deus está dizendo, seja puro, querido. Puro nas suas mãos, puro nos seus olhos, puro nos seus pés. Querido, nós estamos aqui num mês de consagração. Eu estou vindo aqui todos os dias de manhã. Está vindo 3, 4. À noite deve estar vindo mais uns 10. Mas nossa igreja são muito mais do que 4 de manhã e 10 à noite. Na sexta 10, mas nos outros dias, se der 5 ou 6 é muito. Sabe o que é isso? É o povo que está dizendo assim, nós estamos bom demais, pastor. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de consagrar. Estamos bem, pastor. Nosso comodismo de não querer fazer nada mostra para Deus que a gente está bom.
um mês inteiro, ainda não acabou não. Tem um mês ainda que nós estamos consagrando. E eu estou pedindo o irmão para vir aqui para consagrar a Deus, não pedir nada não, para dizer, Deus, nós queremos a tua presença na nossa vida. Nós vamos nos purificar, purificar os nossos olhos, purificar nossas mãos, purificar os nossos pés. Ou seja, condição de estar limpo, sem mancha, na condição de coração, querido, que demonstra que a pessoa é sincera em suas palavras, em suas atitudes, em suas intenções. Então, pureza para as mãos fala de obras sinceras. Tudo que você colocar nas mãos para fazer, faça de forma sincera. Pureza de olhos, tudo que você for fazer, seja sincero nas suas intenções. Pureza de pés, comportamento. Esse comportamento tem que ser puro, pai. Então diga assim, esse é um valor tremendo. Que lá na eternidade você vai ver. Diga assim, paz. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estado, querido, tranquilo da alma de alguém que goza de plena certeza da sua salvação em Cristo. Harmonia, concórdia e paz entre indivíduos. Então a paz, bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores é aqueles que promovem a paz. Mas não tem como promover a paz entre os homens se não tiver paz entre céu e o homem. A primeira paz que a pessoa tem que ter é a paz de Deus. E a paz com Deus se tem quando você tem uma comunhão com Jesus Cristo. Amém? Paulo diz lá em Romanos 5:5, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus. A justiça de Jesus na nossa vida nos fez pacíficos para com Deus e para com o Pai. Amém, querido? E Deus para conosco. Então temos paz com Jesus. Então esse é o primeiro estado. Você tem que mostrar para o mundo inteiro que você vive, para você mesmo, uma harmonia, um sentimento que você tem de certeza que você é salvo. Tranquilo com Deus. Mas aí isso também tem que transportar para a convivência dos homens. É aquele que está sempre procurando a pacificação entre os homens. Ou seja, trazer paz entre os homens. Se você estiver vendo uma situação, querido, que tem fogo, você levar lá 2 tipos de líquido. Você pode levar um balde d'água ou um balde de gasolina. Qual é que você vai levar? Tem gente que está vendo uma situação na igreja, querido, tem que estar começando a esquentar. Ao invés dele ir lá com água, ele vai com gasolina. Você não ficou sabendo também, mas eu fiquei sabendo também disso aí. Menina, você não sabe o que eu sei. Isso é gasolina, meu filho. Isso é gasolina. Isso é gasolina, querido. Você tem que trocar o que está levando. Se você viu fogo, tipo, vai fogo, ou eu vou lá com água ou eu não vou. Diga assim, bem-aventurado é aquele que tem a moeda da paz. Não é, querido? Você é um pacificador, você é uma pessoa que traz paz. Tem 2 pessoas feridas na igreja, tem 2 pessoas com relacionamento rompido. Se você não vai lá para juntar as duas, não vai lá para separá-las eternamente, não. Mas se você tiver a habilidade, a graça de Deus de chegar, de ponderar, ver as 2 coisas, tentar conhecer o coração de uma, o coração da outra, e tentar louvar as 2 a enxergar a mesma coisa, aí, querido, bem-aventurado é você que está investindo no reino. Glória a Deus e aleluia, diga amém. Vamos lá, outra moeda que nós vamos ver aqui. Fidelidade, diga fidelidade. E isso aqui é tremendo, em Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino. Aqui agora, você vê que Jesus separa aquele choro desse aqui? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. É quando você está querendo viver uma vida para Deus e tem muitas pressões para você não ser fiel a Deus. Diga assim, eu estou usando a moeda da fidelidade. Tudo está vindo para eu não ser fiel, mas eu vou continuar sendo. Tudo está acontecendo para eu não permanecer fiel, mas eu vou continuar sendo. Então, é o caráter de alguém. O que é uma pessoa de caráter fiel? É o caráter de alguém que se pode confiar. É uma pessoa leal, firme e constante no seu propósito. É a virtude de alguém que não trai, não abandona alguém que possui com ele uma aliança e nem quebra suas promessas. Vou falar de novo. É o caráter de alguém que se pode confiar. Lealdade, firmeza e constância em determinado propósito.
Virtude de alguém que não trai ou abandona alguém que possui com ele uma aliança e nem quebra suas promessas. Por isso que quando você vai casar com alguém no altar, você faz uma aliança com ela, você não pode quebrar aquela aliança. Porque fidelidade está em manter aquela promessa que você fez. Por isso que quando você se junta a Cristo, você tem que ser fiel a Cristo. Não abandonar, não trair. Não ser inconstante. Diga assim, fidelidade. Tito 2:9. Vamos ler esse texto em Tito 2:9. Como estamos sendo assolados nessa moeda da fidelidade. Mas quem tem essa moeda na mão e tem agido conforme essa moeda tem sido abençoado. E tem abençoado a muitos. Vê aí para mim, Tito 2:9. Se você achou, vai rapidinho aí, porque o tempo não espera. Pode ler. Tá bom? Então, Paulo está dizendo o quê? Estou em adversidade, estou perseguido. E essa perseguição está tão grande que eu estou até preso. Paulo está dizendo, estou preso. Estou sofrendo por tudo. Ela leu um versículo, mas Tito 2:9 diz, ensinando-nos que renunciando à impiedade, é isso? E todos esses versículos ainda falam da mesma coisa, mas se nós aplicarmos é isso mesmo. Porque está falando de quê? De uma condição de Paulo que ela leu, a condição de Paulo que ela leu, é que Paulo estava preso por quê, querido? Por causa da injustiça, por causa da justiça de Deus. E por causa da justiça de Deus, ele estava pagando um grande preço. Amém? Agora, eu coloquei esse versículo aqui, Tito 2:9, deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero. É isso mesmo, exorta aos servos que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo. Por quê? Porque a fidelidade de algumas pessoas, às vezes, está condicionado ao que é como os outros tratam ele. Não, eu sou fiel se me tratar bem, mas a minha posição é de servo e a dele é de senhor. Então, para eu ser fiel, não preciso ser aparentemente bem tratado para eu ser servo. Que bom que você tem talvez um patrão bom. Que bom. Que bom que você tem um marido polido. Que bom. Que bom que você tem pais amorosos. Que bom. Mas se você não tiver. Se você não tiver. Eu conheço alguns crentes que eles lembram assim, não, bom mesmo era aquele pastor antigo, pastor que era duro, que era bruto, que era ranzinza, que você não sabia se o cara tinha chupado limão para vir para a igreja ou se ele nasceu daquele jeito. O cara era, não, assim que era bom, porque a igreja andava. Irmão, andava nada, que era medo. Era medo de ser exposto, medo de ser envergonhado na frente dos outros. Se eu não posso obedecer em amor, então eu estou dizendo que eu só posso ir no ferro grosso. E Deus te conhece a sua natureza. Se você, querido, não mudar, Ele vai te levar para um lugar onde o ferrão é grande. Se você não mudar por um tempo, você vai ver que o ferrão é grande. Pode ser que o ferrão mude. Mas não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você seja fiel porque você entende a palavra de Deus. E por fim, vamos pegar a última moeda aqui, diga assim, fé. Hebreus 11:6, Efésios 2:8. A virtude de crer que Deus, que tudo diz em sua palavra é a verdade, e a capacidade de se relacionar com este Deus por meio de Jesus Cristo. Diga assim, fé é crer em Jesus e crer na sua palavra. Crer que Deus existe, crer que a palavra de Deus é a verdade e crer que as promessas de Deus se cumprirão. Essa é uma moeda muito poderosa. Só para terminar, eu quero repetir com vocês todos esses valores, porque a partir de agora nós vamos aprender como usá-los. Diga assim, amor, simplicidade de coração, arrependimento, justiça, misericórdia, pureza, fidelidade, fé, paz,
São esses alguns valores que nós temos para trabalhar com eles. Valores do reino, querido. Valores que nós temos que nutrir e cultivar. Valores que nós temos que pedir a Deus que acrescente em nós e nos dê habilidade para nós usarmos, se quisermos ter um tesouro no céu. Fique em pé comigo, eu quero orar com você e por você. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel.